querida, graça e paz. Aqui é o evangelista Frank da Mira com o projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro. Queria estar lendo um texto hoje com vocês. Por si só, um texto maravilhoso, um suprassumo da graça. É uma porção maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Palavra abençoada. Vou parar por aqui no versículo 5, mas depois, se você tiver um tempinho, lê capítulo 8 de Romanos. É o suprassumo da graça, do poder, da excelência do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo dizendo aqui: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há motivo para nós andarmos pecando mais, porque a graça do Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele nos revestiu, o Espírito Santo nos revestiu e revestiu a nossa carne, fortalecendo a nossa carne. Não há mais motivo para nós darmos a desculpa de que a carne é fraca, não, porque a lei que operava em nós, ela foi suplantada pela lei do Espírito da vida. Aquilo que gerava morte em nós foi suplantada, foi tragada pela vida de Jesus e do Espírito Santo em nós. Então não há mais motivo para nós andarmos tropeçando, caindo e levantando, e tropeçando, caindo e levantando. Não, é hora de fortalecermos as nossas mãos, os nossos joelhos, trôpegos, e nós andarmos em novidade de vida, alimentando não a carne, mas alimentando o Espírito, com orações, com súplicas, com ações de graça, com leitura da palavra de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Cara, a lei do Espírito e vida, que é Jesus, que é a graça do Senhor, te livrou da lei do pecado e da morte. Você já está livre da lei do pecado e da morte. Não há razão para você ficar repetindo esse mantra de que a carne é fraca. Não! O Espírito te fortalece. O Espírito de Deus te fortalece nessa hora. Glória a Deus. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Deus enviou o seu próprio Filho para que condenasse o pecado na carne dele mesmo. Então, o que era impossível à lei, Deus mandou a graça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para que suplantasse. Não para que você continue tropeçando, não para que você suplante e vença, e o pecado não tenha mais domínio sobre vós. Glória a Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Querido, temos dentro de nós duas naturezas: a terrena, que busca as coisas terrenas, os prazeres, as vontades, e temos a natureza do céu, a natureza espiritual. Querido, a quem você está se inclinando? A quem você está se prostrando? Ao Senhor? Lendo a sua palavra, se alimentando, buscando, orando, clamando a Ele? Ou a terrena, buscando as coisas naturais, buscando e alimentando as vontades da sua natureza terrena? A natureza terrena, ela vai buscar as coisas que agradam o corpo, saciam a vontade humana. Aqueles que se inclinam, a quem você está se inclinando? A quem você está se prostrando? A carne? Ou ao Espírito de Deus que gera vida dentro de você?
É hora de nós mudarmos esse quadro de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não é hora de ficar de pé. A graça do Senhor foi derramada, a lei do Espírito e da vida que Deus mandou sobre nós, ela veio para que nós vencêssemos essa situação, para que nós não mais usássemos a desculpa de que a carne é fraca, porque a carne foi vencida pelo poder de Jesus Cristo quando ele veio em forma de homem e venceu o diabo e o inferno, e a carne foi à cruz e ressuscitou. Porque a lei que opera em você hoje é a lei do Espírito e da vida, querido. Não é mais a lei que gera morte dentro de você. Então tenha consciência disso, mas você precisa buscar, se alimentar, porque conhecer o Senhor é algo tremendo. Mas você buscar intimidade com o Senhor é algo muito mais tremendo. Então existe um segundo estágio de nós buscarmos um batismo com o Espírito Santo, nós buscarmos um revestimento, nós buscarmos os dons, falarmos em língua. Isso edifica a nossa vida. Isso é o segundo estágio. É necessário buscar esse segundo estágio para que a nossa natureza do céu ela esteja suplantando a nossa natureza humana. Às vezes fala muito mais alto a natureza humana porque a natureza do céu não é alimentada. Ah, mas eu faço devocional. O devocional são aperitivos. E você não vai alimentar o Espírito que habita dentro de você só com aperitivos. Você vai alimentar quando você der refeições mesmo, café, almoço, janta, lanche da tarde, você buscar com fervor, você gastar tempo da tua vida na intimidade, na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, onde você vai sentir revestido. Aí sim você vai suplantar a carne e você vai ter prazer em dizer: o pecado não mais tem domínio sobre a minha vida, porque a minha vida está nas mãos do Senhor, e a natureza do céu que habita dentro de mim, ela suplanta a palavra de Deus que fala aqui: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais sobre você, querido. Nenhuma condenação. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Na verdade, se Cristo está em vós, querido, o corpo tem que estar morto. O corpo tem que estar morto no sentido de que você tem domínio sobre o teu corpo. Você tem um domínio, a tua natureza espiritual, ela domina sobre esse corpo mortal. Então não há mais motivo para dizer que a carne é fraca. Não, o Espírito de Deus é quem controla a nossa natureza. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito Santo gera vida dentro de você e te fortalece, te dá força para suplantar e vencer todas as fraquezas humanas. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Filho e do seu Espírito que habita em vós. Querido, o Espírito de Deus habita em você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 37 diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porquanto estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, a graça, beba da graça, se deleite da graça, se inunde dessa graça e fortaleça-se no Espírito Santo para que você vença todas as batalhas que se apresentarem diante de você e você diga aquela frase: o pecado não mais terá domínio sobre mim. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.